Boa tarde, guaibeiros. Está começando agora o programa Viver Bem Guaíba, o seu espaço de informação e orientação sobre saúde e qualidade de vida. O Viver Bem Guaíba tem o patrocínio da AFIA Educação Médica, o maior hub de educação médica do Brasil, está em Porto Alegre. Eu sou a jornalista Paula Oliveira de Sá e no programa de hoje vamos conversar sobre um tema que está em alta e que se refere a um prato do dia a dia, a combinação de arroz com feijão. Clássico da culinária brasileira que acaba de ser reconhecido pela Organização das Nações Unidas como uma das refeições mais saudáveis do mundo. Mas você sabe por que essa combinação é tão poderosa para a nossa saúde? E será que estamos realmente aproveitando todo o potencial nutricional desses alimentos? Para responder a essas questões e nos ajudar a pensar em formas simples, acessíveis e saborosas de manter uma alimentação equilibrada, recebemos aqui na Rádio Guaíba a nutricionista e gastrônoma Kátia Rangel Petri, que é coordenadora dos cursos de nutrição e gastronomia da PUC-RS. Kátia, seja bem-vinda aqui ao Bem-Estar Guaíba. Obrigada por estar conosco aqui. Imagina, eu que agradeço o convite, um prazer. Eu estou curiosa para saber por que a combinação de arroz e feijão é considerada tão completa do ponto de vista nutricional. Na verdade, pensando assim, do ponto de vista nutricional, o arroz e o feijão, eles têm proteínas, né? E essas proteínas, elas são combinações de aminoácidos. Como se fosse um conjuntinho de aminoácidos que juntos eles formam as proteínas. Esses são chamados de aminoácidos essenciais, são aminoácidos que o nosso organismo ele não produz, então a gente só consegue ingerir através da alimentação. E alguns alimentos têm a quantidade de aminoácidos completas, como é o caso dos produtos de origem animal, né? O leite, as aves, os peixes, e do ponto de vista de alimentos de origem vegetal, esses alimentos, na maioria deles, não têm todos esses aminoácidos. Só que essa combinação de arroz e feijão faz com que juntos, sim, eles forneçam toda essa combinação, se equivalendo a uma proteína de origem animal e, ao mesmo tempo, sendo um alimento que também, uma combinação de alimentos que também as pessoas têm bastante acesso, né? Porque sim, comparando, é fácil de achar e do ponto de vista de custo, também é muito mais barato comer uma combinação de arroz e feijão do que tu em busca dessa combinação através dos produtos de origem animal que têm uma tendência a serem mais caros. Então, no arroz e no feijão, o que acontece? O que o feijão tem um pouquinho mais baixo desses aminoácidos, o arroz tem alto. E o que o arroz tem baixo, o feijão está alto. Então, os dois juntos realmente se completam. Professora, a ONU e também um estudo da Universidade de Harvard destacam os benefícios dessa combinação. Tu poderias comentar essa pesquisa? Que nutrientes estão presentes nessa dupla tão poderosa e que... Claro, com certeza. Pesquisa. Essa foi uma pesquisa que teve como objetivo avaliar mais de 100 mil pessoas, né, incluindo homens e mulheres, ao longo de muitos anos, praticamente acompanhados dos 40 até os 70 anos de idade. E a ideia, obviamente, é avaliar alimentações que eles seguiam, né? Foram estabelecidos 8 grupos de alimentação, né? De padrões de alimentação saudável, que no estudo eles usam o termo dietas saudáveis. E a dieta, como eles chamaram, mais saudável do grupo de pessoas que chegou de forma mais saudável aos 70 anos e que teve uma grande associação com essa saúde desse grupo de pessoas, era rica em grãos. E aí eles foram mais a fundo explorar na pesquisa, então a nível mundial, né, pensando na cultura de diferentes países, né, que combinações de grãos eram culturais de cada país. E aí, do Brasil, então, eles chegaram no arroz e no feijão, que do ponto de vista de saúde sempre se falou, né, é um alimento saudável, é um alimento nutritivo, é uma combinação perfeita. E além, né, dos benefícios dos aminoácidos essenciais que eu comentei antes, que tornam um alimento completo, são alimentos que são riquíssimos em fibra, principalmente quando a gente consome o arroz na versão integral,
riquíssimos em vitaminas do complexo B, e do grupo das leguminosas, que é o feijão, riquíssimo em ferro. Então, claro, além de todas as proteínas, ainda tem esses fatores, esses e nutrientes. É qualquer tipo de feijão, porque a gente tem, né, o feijão vermelho, o carioquinha, Sim. feijão preto. Sim, na verdade, a pesquisa, ela dá uma ênfase nos alimentos que são culturais. No entanto, a gente pode pensar da seguinte maneira: o arroz é um cereal, o feijão é uma leguminosa. Tá. Então, qualquer dupla de cereal com leguminosa vai ter esse mesmo potencial. Vamos pensar aí, dentro dos feijões, além dos diferentes tipos de cores de feijão, grão maior, grão menor, grão longo, grão curto, a gente ainda tem o grão de bico, a gente tem a lentilha, a gente tem esses alimentos, a gente tem a soja, que também são leguminosas. E pensando do ponto de vista do cereal, a gente tem o milho, a gente tem o trigo, a gente tem o centeio. Então, a gente pode pensar aí numa grande variedade de combinações que juntos também vão ter esse mesmo potencial do arroz e do feijão. Na verdade, essa pesquisa de Harvard quis mostrar o potencial de cada prato ligado aos países, a diferentes países. Então, ele deve ter buscado por ser mais clássico, né? O feijão com arroz, que todo mundo... Por ser clássico, por ser cultural, por ser acessível. E do ponto de vista, se a gente for pensar, né? Pensando não só na saúde dos indivíduos, mas na saúde do planeta. Pensando na questão ambiental. Exatamente. O feijão, que é uma leguminosa, e aí todas as outras leguminosas, né, eles têm uma estrutura, né, pensando assim da questão mais agrícola mesmo, que é um formato de vagenzinhas. Eles são as leguminosas, é uma vagenzinhas e os grãos dentro das vagenzinhas. Em relação a essa estrutura, ele acaba auxiliando para que o solo absorva mais o nitrogênio e, consequentemente, isso acaba sendo um fertilizante natural, diminuindo a necessidade de fertilizantes artificiais. E até a questão de agrotóxico também. Exatamente. Então, quando essa pesquisa resolveu, assim, lançar as combinações de cada país, pensou nisso também. Pensou na cultura, pensou no acesso, pensou no valor nutritivo e pensou naquilo que também, de certa forma, para o planeta é algo que sustentável, que contribui. E essa combinação, ela é suficiente para suprir boa parte das necessidades diárias, assim? A questão da combinação do arroz, do feijão. Quem é que pode se beneficiar mais desse hábito alimentar, se a gente puder... Falando em ser essa combinação sendo uma combinação que, digamos assim, consiga dar conta das nossas necessidades, não. Sozinhos, né? A gente tem aí uma imensidão de grupos de alimentos que a natureza nos oferece, né? O arroz e o feijão estão dentro da categoria dos cereais e das leguminosas, mas a gente tem aí todas as hortaliças, que aí entram todas as folhas verdes, todas as frutas, entram os tubérculos com os diferentes tipos de batata, as raízes, que vem a nossa mandioca, que é bem brasileira, né? Que é de norte a sul consumida. Então, na verdade, para a gente ter um equilíbrio, né? A gente não pode pensar somente em 2 grupos de alimentos e muito menos em só 2 alimentos. A gente tem que abrir, diversificar, né? Exemplo, olhar as cores que a gente está ingerindo nos nossos pratos, olhar as diferentes texturas que a gente está ingerindo na nossa alimentação. Então, a partir daí, olhando variedade de cores, variedade de grupos de alimentos, variedade de texturas, a gente tem variedade de nutrientes também. Porque a gente tem outros minerais e vitaminas que estão presentes em grande quantidade nesses outros grupos de alimentos e que no arroz e no feijão sozinho não estão, claro, né? Com certeza. E pra gente exemplificar, por exemplo, o famoso PF, né? Prato feito, que às vezes é aquela correria do dia a dia. Então, o que seria ideal ali? Vou pedir um PF, então o que ele tem que ter? Vamos dizer ali, o arrozinho, o feijãozinho, o arrozinho, a lentilha, aí o que? A verdura. A verdura. O ideal é que seja, né? Uma proteína, de preferência, uma proteína animal de base, né? Ave, peixes, ovos,
grãos. A carne vermelha tentar reduzir um pouquinho, né? Também importante, mas não em excesso. Uma leguminosa e um cereal. E pelo menos 4 cores de vegetais, podendo aí incluir frutas, verduras. Pensando nas cores ali, tu já tem uma ideia de qual seria o prato ideal, assim, que vai fornecer os nutrientes. Exatamente. E pensando que, né, se eu preciso, né, ou estou com dificuldade em relação ao acesso financeiro à proteína animal, se eu estiver fazendo essa combinação do cereal e da leguminosa com os vegetais, eu já estou tendo uma alimentação, olha que bacana, se diz uma alimentação saudável. Claro que existem também nutrientes que estão presentes nas carnes, que também são importantes, mas a gente sabe aí que o preço dos alimentos vai variando, né? E a gente não precisa comer carne todo dia. Que é importante então, também, né? Isso é importante. Que tem que comer sempre, não, pode variar, às vezes com peixe, com frango, até aproveitando também as épocas, né? Isso, promoções. Isso, exatamente. Uma outra coisa que tu tinha me perguntado também sobre quem mais desfruta, né? Quem mais pode aproveitar dessa combinação. Diferentes ciclos da vida. Desde a introdução alimentar, as gestantes, adultos, adolescentes, idosos, atletas, bebezinhos, introdução da comida, um arrozinho com feijão, assim, não tem coisa melhor. Então, isso não tem. E até pegando esse gancho, né, professora, essa questão que é muito falada da comida de verdade. Exatamente. Né? O que é a comida de verdade? Como é que as pessoas podem introduzir esse tipo de alimentação? Por exemplo, planejar as refeições, cozinhar em casa, comprar alimentos na época. Olha, eu diria que assim, comida de verdade, resumindo, vamos começar resumindo em uma frase, é aquilo que a natureza nos oferece. Né? Então, a gente colhe arroz, a gente colhe feijão, é um produto que a natureza nos dá. Frutas, legumes, verduras, então a gente começa por aí. Né? Então, o primeiro ponto comida de verdade é aquilo que na maioria das vezes não precisa embalagem. Está disponível na natureza. Está disponível na natureza, exatamente. Isso é o símbolo para mim de alimentação de verdade, né? É claro, jamais, né? A gente sabe que para que a gente consiga ter acesso a alguns alimentos, eles precisam passar por um pequeno processamento para que a gente tenha eles ao longo do ano. Claro, frutas, verduras, legumes. O ideal é a gente priorizar aquilo que está na época, porque aquilo vai ser mais saboroso, vai ser mais nutritivo e vai ser mais barato. Agora, a gente sabe que tem alguns produtos, né? Por exemplo, o leite, né? Por uma questão, né? De segurança do ponto de vista sanitário, a gente tem o leite passando por um processo de pasteurização, né, para eliminar qualquer micro-organismo. Então, ele passa por um processo para a gente ter mais acesso a ele e ter ele disponível numa condição sanitária adequada. Então, ele não deixa de ser um alimento de verdade porque ele passou por esse processo. O cuidado que a gente deve ter é com os alimentos que realmente passam por grandes processos, ultraprocessados, aditivos, corantes. E às vezes as pessoas fazem confusão, né, professora Kátia, assim, do que é um alimento processado e um ultraprocessado. Exatamente. Seria até importante a gente diferenciar, assim, rapidamente. Claro. O alimento processado é aquele alimento que, assim, ele passa por um pequeno processo com adição de ingredientes como o vinagre, o açúcar, né, o sal, o próprio processamento por temperatura, né? Então, por exemplo, um suco de uva que passa por um processo pasteurizado, o leite que passa pelo processo de pasteurização. Isso são alguns processos que fazem com que a gente tenha acesso àquele alimento e que a gente até não desperdice, por exemplo, né? Uma até uva, por segurança, né? Também, né? Exatamente, e por segurança alimentar. Alimento ultraprocessado é aquele alimento que, na verdade, ele vai com uma grande quantidade de ingredientes e muitos daqueles ingredientes são aditivos alimentares. Eles não são alimentos. Eles são aditivos muitas vezes sintéticos, né, para conservar por mais tempo. E não é só conservar numa prateleira, é para trazer mais crocância, é para deixar mais palatável e para viciar o paladar da gente. Então, assim, uma dica.
básica para quem está nos ouvindo. Vai lá e olha o alimento, digamos assim, o produto, nem vou chamar de alimento, o produto que está na prateleira. Quanto mais nomes diferentes tiver no rótulo que tu não conhece, sim, mais processado, mais ultraprocessado, desculpa, ele é. Por mais processos ele passou e mais artificial ele é. Então, assim, ó, às vezes tem 5, 6, às vezes é alimentação para criança e tem 4, 5, 6 nomes totalmente diferentes que a gente nem imagina o que seja aquilo ali. Ali já temos indícios de que não é um alimento, que não é um alimento. Não dá nem para ser considerado, né? Eu digo, é um produto alimentício, sim, né? E tem aquela questão agora que a gente encontra sabor chocolate. As bolachas que antigamente tinha, né? Chocolate e tal. Agora é sabor queijo. Muitas vezes, ingredientes que são, na verdade, artificiais, aromas artificiais, sabores artificiais e que realmente deixam com um sabor intenso, que faz com que as pessoas acabem muitas vezes, entre aspas, né? Que a gente não tem muitas pesquisas com evidências de vício, mas entre aspas, viciando, né? Exatamente. O paladar das pessoas e querendo comer mais e mais e mais e mais. Ficar atento, né? Exatamente. E o que acontece? Às vezes a gente começa a comer produtos extremamente ultraprocessados e aí o nosso paladar, acostumado com aquilo, quando tu vai consumir um alimento que não é ultraprocessado, que tem o seu sabor natural, a tendência é achar aqueles alimentos que são naturais sem sabor. Entendi. E a gente vê muitas dietas também da moda prometendo resultados rápidos dessas dietas na saúde e no comportamento alimentar a longo prazo. Olha, primeiro sobre as dietas, eu diria que existe um modismo. Muitas vezes, sim, na maioria das vezes, isso é lançado por pessoas que não são profissionais nutricionistas. As redes sociais. As redes sociais, exatamente. E que muitas vezes trazem um exemplo. Olha, eu segui essa dieta e agora eu tenho, né, este biotipo. E as pessoas acabam, né, com aquele sonho, né, às vezes voltado por um corpo perfeito, esquecendo muitas vezes da saúde, que é o nosso bem maior, acabam buscando seguir essas dietas. Na maioria das vezes, essas dietas, a pessoa, mas eu segui essa dieta e eu emagreci. Sim, né, restringiu algo, perdeu peso. Claro. Né? Agora, perder peso de forma saudável é uma outra questão. Totalmente diferente. Porque essas dietas da moda são mais restritivas. Elas não são personalizadas para quem está fazendo um acompanhamento. Elas não levam em consideração a fase da vida, o ciclo da vida que a pessoa está vivendo. Se é um atleta, se é um jovem, se é um idoso, se é um adolescente. Elas restringem nutrientes importantes. E, além disso, muitas vezes, uma restrição muito exagerada faz com que desorganize o teu metabolismo. E aí depois vem o efeito rebote, que é aquela coisa de, tipo assim, emagreci e depois... Mais. Exatamente. Alimentação de verdade e educação alimentar e nutricional tem que andar juntos, né? Hoje em dia, um nutricionista, ele prescreve uma dieta para quem tem patologia. Para quem não tem patologia, é educação alimentar. Vamos nos alimentar de verdade. De cortar, não vai comer isso, ou vai ter que procurar o salmão do lugar tal, tipo de alimento específico. Não, pode comer as coisas que existem. Pode comer o que existe. Essas dietas da moda, elas estão muito relacionadas ao que a gente vê hoje num contexto geral de imediatismo, de querer alcançar aquilo rapidamente, né? Sim, mas saúde tem uma festa no próximo mês e eu tenho que entrar no vestido. Exatamente. Aí faz essa questão também de dieta muito restritiva. Jejum intermitente. Exatamente. Sem um acompanhamento. Imagina, é absurdo. E quais são os maiores erros que se observam em pessoas que tentam emagrecer sem orientação profissional? Até pra gente dar uma continuidade sobre o que a gente já está falando. Olha, a primeira coisa é o erro de restringir grupos de alimentos, porque quando tu tem uma dieta sem um acompanhamento profissional, tu corta alimentos muitas vezes, e às vezes as pessoas não se dão conta, elas fazem a compensação. Elas cortam, por exemplo, o arroz e o feijão, que pode, né, fazer parte da alimentação delas no dia a dia, para poder comer, muitas vezes, um fast food fora de hora e que muitas vezes atende à agilidade, o imediatismo que a pessoa precisa. Então, o primeiro ponto é a restrição. O segundo ponto
não é uma alimentação onde foi considerada a tua individualidade, os teus horários, a fase de vida que tu se encontra, né? O momento, se tu faz atividade física ou não. Não, é uma dieta, né, que pega aí de uma pessoa, pega o grande erro, né? Pegar uma dieta pronta de outra pessoa. Isso acontece minha amiga muito. emagreceu, então eu vou pegar a dietinha dela e eu vou fazer igual. Esse é o maior dos erros. Mas isso, a partir disso, começam erros como restrição de nutrientes, né? Muitas horas sem comer, substituições erradas. Então, assim, pessoas às vezes não conhecem, né, os grupos alimentares e as necessidades que até se tem, né? Passar por um médico e uma nutricionista para fazer um acompanhamento, saber como é que está a sua condição, né? Exatamente, a sua condição na de saúde. Sua fase de vida. Exatamente. Fora que às vezes a gente acha que está extremamente saudável, né? E quando tu vai para uma consulta tem todo uma análise, um diagnóstico, um recordatório para ver como está a tua saúde. Às vezes nessa conversa inicial, nessa entrevista ali que tu está fazendo com um profissional, tu já consegue identificar alguma coisa que não está indo tão bem e que daí a restrição não pode acontecer no teu caso. Com certeza. Né? Ainda pode causar um problema maior, né, de saúde. Exatamente. Entendi. E em relação à educação alimentar nas crianças, tá? O que os pais devem observar na rotina delas para evitar problemas futuros como obesidade e a seletividade alimentar, como tu havias comentado, né? Eu acho, o primeiro ponto, dar o exemplo. O exemplo tem que vir de casa. Às vezes as pessoas vão lá e escolhem uma escola que tem uma alimentação saudável, que é importante, né? Claro. A gente tem que analisar como a escola fornece os lanches, as refeições, mas o exemplo tem que vir de casa. Então, assim, transformar a nossa casa em um ambiente de educação alimentar e nutricional. Explicar, as crianças têm diferentes fases, tem fases que eles se interessam em comer com a mão, tem fases que eles têm curiosidade para entender os alimentos, levar na feira, levar no supermercado, envolver a criança nesse processo e desde cedo oferecer uma grande variedade de alimentos. Os nossos guias alimentares, tanto da população brasileira como o guia para crianças menores de 2 anos, até 2 anos, não deixa a criança ter contato com alimentos, com produtos, né, que são ultraprocessados, não deixa entrar em contato com açúcar, que é extremamente doce, com excesso de sal. Então, variar a alimentação até os 2 anos de idade, para que ela tenha contato com diferentes sabores, com diferentes texturas, e evitar o contato com alimentos ultraprocessados, já é o primeiro passo, um grande ganho. A gente sabe que depois vem as fases de socialização e tudo mais, e isso faz parte, não tem problema, desde que o hábito seja um hábito Mas é incrível saudável. como a gente faz essa introdução. Eu lembro da minha filha, hoje já está com 19 anos, mas quando era pequena, eu mandava na merenda escolar aquelas cenourinhas pequenininhas. Sim, as baby. As baby, então os tomatinhos, cereja. E hoje ela desenvolveu um paladar para tudo. Muito mais do que eu, que até. Legal, né? Tu cumpriu o teu papel. Então... E assim, eu sempre dou dicas, eu já trabalhei também com escolas infantis, de os pais transformarem esse momento do lanche, da refeição, em um momento, assim, prazeroso, jamais brigas, jamais nesse momento da refeição, né? Mandar um recadinho surpresa no lanche da criança, junto quando tem a frutinha, escrever na casca da banana, mamãe te ama, papai te ama, bom lanche. Então, usar o que a criança tem que é o que fascina, é o lúdico, é o carinho, é o divertido, para a alimentação saudável. Claro. Né? Sim, porque aí ela vai relacionar aquele momento com uma questão prazerosa. Afetivo, ela, que aí vem, que os alimentos saudáveis se tornem alimentos afetivos para as crianças de hoje, né? Em relação a suplementos, é possível montar uma dieta equilibrada e rica em nutrientes sem ter que recorrer a essa suplementação? Porque hoje tem muito essa moda, né? Vou tomar suplemento whey, e deixa de consumir os alimentos de verdade. Exatamente, sem dúvida que uma alimentação equilibrada dá conta de todas as nossas necessidades nutricionais. O suplemento, ele vem, por exemplo, para uma pessoa que está numa fase da vida, um idoso que está com comprometimento, que não consegue se alimentar como precisaria, e aí ele precisa de um suplemento. Um atleta que tem lá todo um acompanhamento de um profissional e precisa de um rendimento, mas hoje em dia as pessoas acabam usando como uma substituição, assim, não tenho tempo de comer, eu vou lá e eu tomo
um suplemento, seja um suplemento, né, proteico, ou seja até um suplemento vitamínico, porque não come alimentos que são ricos em vitamina. E assim, ó, isso é extremamente desnecessário. E o pior, se excesso e sem acompanhamento, pode ser um problema também. Nossa, porque excesso de suplementos certeza. podem trazer problemas de saúde, renais, variados. coração, enfim. E em relação, assim, à alimentação deve ser o nosso remédio, né? De preferência preventivo. Que mensagem tu poderias deixar aqui para os nossos ouvintes em relação a à importância da alimentação de verdade na rotina? Das pessoas levarem isso a sério e levarem isso para suas vidas, né? No dia a dia. Olha, eu acho que assim, a gente como indivíduos, a gente tem que pensar no nosso futuro, no futuro dos nossos filhos, né, no futuro dos nossos netos. Eu acho que a gente tem que pensar que a saúde a gente não pode brincar. E a alimentação está diretamente relacionada com a nossa saúde. Não tem como por mais que é importante fazer atividade física, né? É importante eu fazer exames preventivos, mas o alimento ele tem que ser exatamente como tu disse, o preventivo. O alimento ele passa a ser o nosso remédio quando a gente muitas vezes já tem uma patologia e a gente tem que abrir mão de alguns alimentos e incluir outros, né? Porque a gente já tem. Eu sou diabético, então eu acabo tendo que tirar o açúcar. Eu tenho uma doença do coração, eu acabo tendo que retirar alguns alimentos que têm o colesterol. Então, o recado que eu deixo é: use os alimentos de uma forma preventiva. Use os alimentos pensando em longevidade, em chegar, como mostrou a pesquisa, que foi quando a gente começou a nossa fala, e chegar nos 70 anos e muito mais, né, se Deus quiser, com saúde. E não pensando, porque as pessoas dizem, eu vou comer tudo que eu quero e não vou me preocupar. Em algum momento da vida vai chegar. E ela vai ter que abrir mão de tudo e mais um pouco. Não só da alimentação, mas de viver a vida de forma saudável, de aproveitar a família, de aproveitar filhos, de aproveitar netos. Então, eu acho que comecem comendo arroz e feijão. Viu? Vamos comer arroz e feijão, ouvintes. Professora Kátia, muito obrigada por compartilhar essas dicas especiais sobre alimentação, né? As tuas orientações aí mostram que as escolhas simples e conscientes podem cuidar da nossa saúde de forma acessível e saborosa. Que bom. Eu que agradeço a oportunidade de estar plantando essa sementinha aí para os ouvintes e espero que realmente tenha contribuído e dado um norte para que as pessoas realmente cuidem um pouco mais da sua saúde, porque a alimentação é saúde. No próximo bloco, voltaremos com mais saúde e bem-estar no programa Viver Bem Guaíba. Boa tarde para você que está com a gente acompanhando o Viver Bem Guaíba, que tem o patrocínio da AF Educação Médica. O maior hub de educação médica do Brasil está em Porto Alegre. E hoje vamos falar sobre um tema de extrema relevância, o câncer de intestino, que tem crescido entre os jovens brasileiros. Mais de 45 mil pessoas devem receber esse diagnóstico em 2025, segundo o Instituto Nacional do Câncer. Para conversar conosco sobre esse assunto e esclarecer as dúvidas mais comuns, recebo o Dr. Rafael Dutra Villa, coloproctologista do Hospital Mãe de Deus e membro titular da Sociedade Brasileira de Coloproctologia. Dr. Rafael, muito obrigada por aceitar o convite. Seja bem-vindo ao Viver Bem Guaíba. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje para a gente conversar sobre esse tema tão relevante e tão importante como o câncer de intestino. Verdade. Fremente a gente tocar nesse assunto várias vezes durante o ano, né, doutor? Exato. Para a gente começar aqui o bate-papo, o que o senhor poderia explicar sobre o que exatamente é o câncer coloretal e quais estruturas do corpo ele atinge? Perfeito. É bem importante esse esclarecimento. O câncer coloretal, ele é o câncer de intestino, que envolve o intestino grosso, então o cólon, e também a parte final do intestino grosso, que é o reto. Tá? Então, quando a gente fala em câncer coloretal, a gente está se referindo a esses dois órgãos, o intestino grosso, o cólon, e o reto, que é a parte final do intestino grosso. A maior parte dos casos ainda é registrada acima dos 50 anos, mas temos observado um aumento expressivo entre pessoas na faixa etária dos 30 e 40 anos, doutor. O que a medicina tem apontado como principal causa para esse crescimento entre os mais jovens? Perfeito. Ela ainda é uma doença que acomete uma faixa etária de pessoas mais velhas. A partir da 6ª, 7ª década de vida,
são os pacientes mais frequentemente acometidos. Mas sim, a gente tem percebido um aumento na faixa etária mais jovem, pacientes abaixo de 50 anos. E isso não tem sido apenas no Brasil, mas de maneira geral no mundo todo, principalmente no mundo ocidental. Nós não sabemos bem as causas disso, é difícil apontar uma causa específica, mas parece estar relacionado ao estilo de vida ocidental, tipo de dieta, né, esse modo de vida urbano. Parece ter influência nessa mudança e nessa incidência. De perfil. Exatamente. A questão genética também, doutor? A questão genética, ela sempre está envolvida, mas ela é uma questão que essa é imutável, né? Cada um carrega a sua carga genética e isso a gente não tem como mudar, né? Então, por isso sempre é importante a gente saber o nosso background, né? Conversar em casa, saber da sua história familiar, pais, avós, que doenças tiveram, se falecidos, do que faleceram, porque isso traz informações importantes para montar uma estratégia de prevenção. Com certeza. Especialmente se tratando do câncer de... quebrar um pouco esse tabu, né, doutor? De falar de câncer, poder compartilhar isso pode salvar vidas no futuro. Perfeito. A gente vê que ainda em muitas famílias isso é um tabu, né? Falar sobre doença, sobre câncer, sobre morte. Exatamente. E no caso agora recente da cantora Preta Gil, que trouxe esse tema para o centro do debate público, né, doutor? O quanto esses casos ajudam a ampliar a conscientização e quebrar barreiras para a questão do diagnóstico? É sempre uma tristeza, né? Quando um paciente jovem, assim, uma figura pública, né, acometido por uma doença grave, avassaladora como foi. Mas acho que é louvável e admirável como ela enfrentou isso, né? E tornou isso público, né? Sem esconder e se tornou um agente de divulgação, né? De conscientização, né? Para prevenção. Depois ali durante uma fase ela precisou usar uma colostomia, um ostoma, uma derivação intestinal, quer dizer, isso também é um grande tabu, Exatamente. É um temor das pessoas quando a gente fala em cirurgias pro câncer do intestino, uso de bolsa, quer dizer, uma pessoa, né, ainda mais uma mulher, né, com questão da vaidade. Ela ia à praia, exatamente, dizer... Então, realmente foi louvável a atitude como ela levou isso até o fim, né? Exatamente. E, doutor, o estilo de vida moderno, né, como o sedentarismo, alimentação ultraprocessada, sobrepeso, pode ser considerado o principal vilão nesse cenário, né? O que mais pode contribuir para o aparecimento precoce da doença? Sem dúvida. Os fatores de risco para o câncer coloretal, acho que a gente pode dividir assim, questões genéticas hereditárias, né? Questões ambientais e comportamentais. Então, como a gente estava falando, né? As questões genéticas, repito, que isso é imutável, né? Isso a gente herda, a gente não tem como mudar, não há nada que a gente possa fazer, mas então a gente tem que conhecer a nossa história. Então, a gente sabe que tem um familiar, somente de primeiro grau, com história de câncer de intestino, tem um risco aumentado para o câncer. Então, a gente até muda a estratégia de prevenção, idade para começar a prevenção, em cima dessas informações familiares. E tem as questões ambientais e comportamentais, que essas sim nos cabem, e parece, como tu bem disseste, está relacionado a esse modo de vida ocidental, né? Então, modo de vida urbano, sedentarismo, obesidade, alimentação ultraprocessada, né? A poluição dos nossos grandes centros urbanos. Quer dizer, é uma soma de fatores que podem levar a desencadear. Exatamente. Normalmente uma doença dessa, dissesse de maneira perfeita, é uma soma de fatores. Uhum. A gente normalmente não encontra um único, que possa né? um determinante. Claro. Né? Existe um fator bem conhecido já, e que eu acho que para todas as neoplasias, que é o tabagismo, né? Sem dúvida nenhuma. E a ingestão regular de álcool tem sim um fator associado ao câncer de colo. Agora até com a questão dos chamados vapes, que viraram uma febre entre os jovens, que eu acho que é sempre importante, doutor, reforçar. Né? Sem dúvida. O vape veio como uma alternativa menos prejudicial, mas isso está caindo por terra, né? Enfim, inclusive continua trazendo os mesmos malefícios do tabagismo tradicional, digamos assim. E inclusive outras doenças estão vindo do uso do vape, né? Já tem uma síndrome pulmonar descrita nos usuários de vape.
várias evidências. Exatamente. Né? E em relação aos sintomas, no início podem ser silenciosos, mas quando eles aparecem, o que deve chamar atenção? Vestígios de sangue nas fezes, alterações do hábito intestinal, perda de peso, dores abdominais, são sinais? São, muito bem. Os sinais mais comuns do câncer do intestino são sangramento nas fezes. Tá? Então, eu sempre digo para meus pacientes, sangrar não é normal. Não significa que seja alguma coisa grave, mas sangrar não é normal. A gente não pode ver sangue nas fezes, ir na farmácia, pedir uma pomadinha, supor que, claro. que é uma dá uma hemorroida. mascarada. Exatamente. Então, sangrar não é normal. Sangrou, tem que procurar atendimento. Repito, não quer dizer que seja uma coisa grave. Dor abdominal, alteração do hábito do intestino, ou seja, a pessoa tinha um funcionamento de uma certa maneira e isso muda subitamente, sem uma grande mudança de hábitos de dieta, hábitos ou de vida. Ou viagem até, né? Tem Exato, pessoas que ficam mais, vou viajar. Perfeito, exatamente. Né? Excluindo esses fatores, então uma alteração súbita do hábito intestinal é um sintoma de alerta. Perda de peso não intencional, quer dizer, a pessoa não está fazendo um regime, não está mudando a sua dieta e começa a perder peso, sem um motivo aparente. Olha só. Então, são sintomas que a gente chama de sintomas de alerta, né? Que deve alertar a pessoa a procurar atendimento, conversar com o seu médico. Né? Exatamente. E, doutora, ainda existe um certo tabu sobre ir ao coloproctologista, né? Especialmente entre os homens, imagino. O senhor acredita que o preconceito ou o medo do exame ainda atrapalham o diagnóstico precoce? Muito. Acho que ainda tem muito tabu. Eu acho que diria que tem até 2 tabus, né, Paula? A questão de procurar o atendimento, né, o exame invasivo, exame de toque, né? Isso ainda constrange muito. Assim. E também um outro tabu é falar a palavra câncer, né? A gente ainda vê muito temor, muito tabu. Porque é muito cultural. Né? Como se fosse um carimbo de que a pessoa está condenada, né? E longe disso, né? A gente é importante que o familiar possa participar das decisões, né? Ao sem saber dúvida. De um diagnóstico e poder compartilhar essa informação. E o diagnóstico precoce salva vidas, né? Exatamente. Então aquela história do, eu não procuro o que eu não quero achar, não procura, acha, não. Quem procura, acha e acha cedo. E 90% é um número muito alto, muito alto, do alto. Diagnóstico precoce, né? Doutor, em relação ao exame de colonoscopia, qual seria a periodicidade ideal para cada pessoa, a pessoa que já tem histórico familiar, o que se preconiza? Perfeito. Isso vai depender dos achados da primeira colonoscopia. Então hoje a gente tem 45 como a idade que se preconiza. Se preconiza para fazer a primeira colonoscopia. Dependendo do que a gente achar, do que encontrar no exame, é que a gente vai determinar essa periodicidade. Então, um paciente que faz uma colonoscopia num bom hospital, né, numa boa clínica, um médico experiente, com um bom preparo, isso a gente tem como quantificar a qualidade do preparo intestinal. Um exame normal, que não encontrou nenhum pólipo, nada, ele vai receber um intervalo maior, 8, 10 anos de intervalo. O paciente que encontrou um pólipo pequeno, um pólipo do tipo adenoma, que são os pólipos que mais nos preocupam, um único, isolado, pequeno, vai repetir o exame ali em 5, 7 anos. Olha só, mas é um bom tempo. É um bom tempo. Se tem... Isso, então não é um exame para fazer de ano em ano. Exato, não precisa São ficar... raríssimas as indicações de fazer em intervalos curtos. Pacientes com síndromes genéticas. Ou mais idosos também. Pacientes em que numa colonoscopia se encontrou uma lesão maior, que precisou fazer uma remoção de um pólipo maior, que tem mais risco disso voltar, a gente repete essa colonoscopia no intervalo mais curto, mas de maneira geral, a maioria dos pacientes recebe um intervalo longo para repetir o exame. Perfeito. Então, apesar de ser um esforço o exame, precisar do preparo, da sedação, né? A preocupação às vezes de perder aquele dia de trabalho, mas não é um exame que você vai precisar repetir. E muitas vezes também se faz o exame de endoscopia e já aproveita e faz a colonoscopia, se faz os dois juntos, né? Às vezes. Isso. Se o médico isso. se entende que tem alguma evidência. Por isso a importância de consultar, conversar com o seu médico para ver se tem indicação de fazer um exame duplo que a gente chama. E procurar um né? especialista, né, doutor? Acho que Exatamente. Isso é bem importante, a especialidade. Até gostaria que o senhor ressaltasse de novo aí, para o paciente procurar um coloproctologista, né? Um coloproctologista, um gastroenterologista, né? Que são as especialidades dedicadas ao tratamento das doenças
doenças do intestino, mas, enfim, a colonoscopia é um exame que pode ser encaminhado pelo seu clínico geral, pelo seu cardiologista. Hoje a gente tem visto muitos ginecologistas lembrando as suas pacientes. É um médico que tem uma característica de acompanhar, às vezes, desde tenra idade, né, as suas pacientes. Então, a gente tem visto isso. Eu tenho colegas ginecologistas que têm encaminhado, então não precisa necessariamente ir no gastro, ir no procto. A gente, como especialidade envolvida no tratamento e na prevenção, tem trabalhado também com essas outras especialidades. As chances são muito altas de ficar bom e a gente vê isso no dia a dia, né? Eu tenho pacientes com segmento aí de décadas de pós-operatório e segue a sua vida muito bem, curados da doença, né? Importante. O que se preconiza de fazer o exame, assim, dependendo da faixa etária? Tem que se fazer mais cedo, mais vezes a cada 2 anos? Ou a pessoa que já tem histórico tem que fazer mais frequente, menos de 2 anos? Como é que é? Bom, perfeito. Hoje? Bom, então, assim, hoje o exame mais efetivo que a gente tem para a prevenção do câncer coloretal é a colonoscopia, né, que é uma endoscopia do intestino grosso. A pessoa faz um preparo. A questão do preparo também é um tabu. Espanta um pouquinho os pacientes, né? Acho que tem um pouco de exagero. Tem alguns pacientes que têm um pouco mais de dificuldade, mas a grande maioria tolera muito bem. E hoje já tem outros tipos também, né? De preparo. Tem alternativas para quem não pode muito com salgado. Perfeito. Ou muito com doce, porque é muito... ou alguém que já tenha feito o exame, tenha tido um mau preparo, uma má experiência, a gente tem alternativa, né? Então, a colonoscopia, nós vamos fazer um passeio por dentro do intestino grosso da pessoa, depois dela ter feito esse preparo, essa dieta para estar com o intestino limpo. 24 horas antes ou é 48, né? 48 horas, na véspera uma dieta bem restritiva e no dia do exame, algumas horas antes do exame, é que vai tomar o laxante mais poderoso, que é o que vai fazer a limpeza para a gente poder enxergar bem, né? Não ficar o mínimo de resíduo possível para não esconder nenhuma lesão. Claro. Então, a colonoscopia hoje a gente preconiza a partir dos 45 anos de idade, independente de sintomas. É importante reforçar isso, parece óbvio, mas óbvio, às vezes a gente precisa dizer que prevenção a gente está falando de pessoas sem sintomas. Eu não sinto nada, eu não tenho nenhuma queixa e eu preciso fazer um exame preventivo, 45 anos. Pessoa que tem aqueles sintomas que nós conversamos, sangramento, dor, alteração, essa pessoa... ela já não está mais fazendo exame preventivo, ela está investigando uma queixa. Claro. Então isso, sinal de alerta. A gente não fica tão preso à questão da idade, tá? Mas então o exame preventivo naquele paciente assintomático, 45 anos. Isso muda quando? Dependendo da história familiar. Então se eu tenho pai, mãe, que tiveram um histórico de ter tido um câncer de intestino cedo na vida, então a gente calcula 10 anos antes dessa pessoa. 10 anos antes. Então se a mãe teve um câncer de cólon, pai e mãe aos 50, eu tenho que começar a me preocupar, fazer prevenção a partir dos 40. Outros pacientes que têm que ficar muito atentos são os pacientes que têm doença inflamatória do intestino. Retocolite ulcerativa, doença de Crohn. Esses pacientes, dependendo do tempo decorrido do diagnóstico, mais de 8, 10 anos da doença, esses pacientes têm um risco um pouco aumentado e também tem que procurar o seu médico para conversar sobre a prevenção do câncer do intestino. E aí também vai depender a idade do diagnóstico que ele fez. E são doenças com fatores genéticos também, né, doutor? A retocolite ulcerativa. Um pouco diferente, mas sim, também. Mas esses pacientes, eles têm um risco um pouquinho aumentado de câncer de intestino. E quais são os exames mais eficazes para detectar precocemente o câncer coloretal? Então, hoje é a colonoscopia. Tá. Ele não é o único, mas ele é o mais eficaz. Por 2 motivos. Porque ele é um exame não só diagnóstico, mas ele é terapêutico. Claro, vezes... se tem algum pólipo... Isso. O que a gente busca no paciente assintomático acima dos 45? Basicamente, ver se ele tem tendência a ter pólipos. Pólipos são pequenas, diria assim, verruguinhas, crescimentos na mucosa, no revestimento interno do intestino. Dependendo do tipo de célula que tem ali, da alteração celular, esse pólipo pode ter tendência a crescer e é, sim, a causa mais conhecida de câncer de intestino. Não é a única, nem todo paciente com câncer de intestino teve essa sequência de ter tido um pólipo que cresceu e virou um tumor, mas na maioria das pessoas é isso que acontece. Então as pessoas vão começar a ter pólipo aos 45, 50, se não faz o exame,
uma janela de 10 anos, ele vai ter câncer aos 60, que é a maior incidência, né? É por isso que vai Exatamente. chegar Então, o que a gente quer fazer no paciente mais jovem? Ver se ele tem pólipo. E o maravilhoso do exame é que ele pode ser estipado. Na hora. Então, ele detecta o pólipo e já tira o pólipo. E já manda para análise. E aí, com essa análise, nós vamos ver que tipo de pólipo que ele tinha. E aí, a gente consegue manter um plano de acompanhamento ao longo da vida dessa pessoa. Essa é uma estratégia. Isso já está publicado. Isso tem evidência científica de que, sim, previne câncer de intestino. Quanto? 50%. Nossa, mas é um número bem alto. Bem alto. É muito alto. Muito Quer dizer, alto. não tem porquê os ouvintes desistirem de fazer o exame. Exatamente. Tem que fazer. Mas é só 50%. Eu desafio a gente encontrar aqui facilmente algum tratamento, terapia em medicina que reduza 50%. Exatamente. Se a gente conseguir uma medicação que reduza a chance de infarto ou de um hipertenso, em resumir 10% a chance de ele ter um infarto ou falecer de um infarto, isso sai na Veja. Exato. Isso sai seria um no Fantástico. achado. Exatamente. Nós estamos falando num procedimento que reduz em 50%. Por que não é 100%? Como eu disse, não são todos os pacientes que vão ter câncer que evoluiu de um pólipo. Nenhum exame é 100%. Né? Então, no caso de quando não é desenvolvido por um caso de pólipo, o que seriam os outros achados? aí vem as questões genéticas. Né? Existem algumas síndromes que pulam um pouco essa janela do pólipo se transformar numa lesão mais invasora. Então, os pacientes que têm alguma síndrome genética, isso é mais acelerado, isso se dá de maneira mais rápida, a gente não consegue ser tão efetivo com a colonoscopia. Né? Até no caso de pacientes mais jovens, por ser mais agressivo, talvez tivesse essa relação. Talvez, é uma hipótese. E os tratamentos, as cirurgias, o que incide, assim, o que envolve a cirurgia hoje em dia no tratamento? O tratamento do câncer do cólon, ainda o pilar é a cirurgia. Tá? O paciente às vezes pode necessitar de um tratamento adjuvante, um tratamento que vem ser agregado, que normalmente para câncer do cólon é a quimioterapia. Tá. E o câncer do reto, esse além da quimioterapia, em alguns casos a gente pode lançar mão da radioterapia. Tá? Inclusive, existe um tratamento, localizações específicas do reto, na parte mais distal do intestino. Isso foi preconizado aqui no Brasil, por uma cirurgia brasileira, doutora Angelita Abrigama, de São Paulo, e de que a gente consegue evitar, eventualmente, a cirurgia aplicando radioquimioterapia e conseguindo uma resposta completa nesses tumores, e aí consegue evitar uma cirurgia, que é uma cirurgia mais agressiva, trabalhosa, muitas vezes com chance de precisar de uma ostomia, né, de uma bolsa. Daí também a importância da gente diferenciar, né, quando a gente fala em câncer coloretal. Isso, Câncer do cólon, do intestino grosso, e o câncer do reto. Porque tem essas pequenas diferenças Claro. em termos de tratamento, de perspectivas, de possibilidade de tratamento, maneiras de diagnosticar, exames que a gente preconiza. E o que tem de novo na área de tratamento chegando aí? Essa parte de imunoterapia? A imunoterapia, de maneira geral, para as neoplasias hoje tem muita pesquisa. Tem sido uma terapia com resultados, assim, em alguns casos, extremamente promissores. Né? A gente já tem algumas evidências para tumores do trato gastrointestinal, do coloretal, mas ainda numa fase inicial, assim, não como exatamente, não como um substituto ainda aos tratamentos convencionais que a gente tem, né? Sim. Doutor, no Brasil, quais são os estados que têm mais incidência da doença? O Rio Grande do Sul poderia se destacar como um dos estados com maior caso de doenças nesse sentido, de câncer coloretal? Não só o Rio Grande do Sul, mas a região sul. Tá? A região sul e sudeste tem os maiores índices de câncer coloretal. Na região sul, Porto Alegre se destaca como uma capital com maior índice. Então... Isso pode ter explicação da questão da alimentação, do consumo de carne gorda? Talvez, esse é um bom debate, mas talvez sim. Churrasco, aquele da pessoa que já tem um sobrepeso. Perfeito. E acaba repetindo o churrasco todos os domingos, comendo aquela costelinha mais gorda. Realmente é um perfil, né, Paula? Sim. Quer dizer, a pessoa
gosta muito do churrasco, come mais de um churrasco por semana. Aí Normalmente não é um perfil de uma fuma. pessoa que, exatamente, que gosta de fazer exercício, é sedentário, normalmente faz o churrasco, bebe, então bebe com frequência, muitas vezes vem o cigarro junto, então é um conjunto, né? Normalmente a gente não consegue Claro. colocar um fator, como eu disse, né? Exato. Como uma causa absoluta. E também teria a questão que a gente tem uma medicina bastante avançada aqui no estado, e por acontecer mais o diagnóstico também. Perfeito, né? aí notifica mais. Talvez comparado ao resto do Brasil também é uma questão. E, doutor Rafael, para a gente estar se encaminhando aqui meio que para o final aqui da entrevista, quais são os hábitos que as pessoas devem adotar desde cedo para prevenir esse tipo de câncer? Principalmente para quem tem histórico familiar, o acompanhamento também ser mais cedo. Quais são, assim, as esclarecimentos e orientações finais que o senhor poderia Perfeito. deixar? Então, se eu pudesse deixar uma mensagem final, então, a primeira seria: conheça a sua história familiar. Então, converse com pais, avós, né? Saibam das doenças, especialmente se alguém tem suspeita ou teve, né, uma história de câncer. Procure se informar qual era a doença, né, em que local do corpo, tá? Segundo lugar, talvez uma das medidas mais importantes que uma pessoa pode tomar para a sua saúde é não fumar, ou se fuma, parar de fumar. Né? O tabagismo é um fator conhecido como causa de inúmeras doenças, né? O câncer de intestino, uma delas. Pessoal mais novo aí com os vapes, que acha que é muito moderninho, então, e daqui a uns olho, anos... Exatamente. E evitar a obesidade. Né? A obesidade está relacionada ao câncer intestinal. Sedentarismo. Né? Então, evitar o sedentarismo, fazer uma atividade física regular. E alimentação equilibrada. E talvez isso seja uma regra para tudo. Né? Não tem um alimento que a gente deva suprimir, colocar como vilão. Né? Também não tem nenhum superalimento que vai nos salvar e nos evitar. Então, é o que eu digo no consultório, que eu digo para a maioria dos pacientes, é equilíbrio. Claro. Né? Dieta equilibrada, prato colorido. Isso é importante, uma boa dica. O que hoje a gente ouve muito, né? Os nutricionistas falando, nutrólogos, descasque mais, desembale menos, né? O tempo que às vezes se demora para chamar um iFood, pode se preparar uma comidinha em casa mais saudável. Perfeito, né? Então, evitar os alimentos ultraprocessados, os alimentos embutidos, né? As carnes embutidas. E se você tem 45 anos ou mais, converse com o seu médico. Fazer a colonoscopia, isso é importantíssimo. Sobre a prevenção do câncer intestinal. Quer dizer, tem tratamento, quanto for precoce, melhor vai ser, para o diagnóstico mais cedo, para que não tenha esse agravamento da doença. Exatamente. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no Viver Bem Guaíba. Sua entrevista trouxe bons esclarecimentos sobre sinais de alerta, exames preventivos e a importância do diagnóstico precoce no câncer de intestino. Eu que agradeço o convite. É um assunto que acho que a gente podia passar horas aqui conversando, muito. Né? Espero ter contribuído, ter sido claro aí nas colocações e estou sempre à disposição. Para mim é um prazer, uma honra estar aqui nesse veículo aqui, que eu tenho uma ligação familiar, afetiva aqui. A minha avó trabalhou anos aqui na Caldas Júnior, então cresci ouvindo histórias aqui sobre os grandes repórteres, as grandes reportagens, então foi um prazer enorme estar participando aqui com vocês. Muito agradecido, doutor, a gente que agradece. Até a próxima. Até. O Viver Bem Guaíba tem o oferecimento da AFIA Educação Médica. O maior hub de educação médica do Brasil está em Porto Alegre. Este programa tem caráter educativo e não substitui a consulta médica. Para diagnóstico ou tratamento, busque especialistas. O programa Viver Bem Guaíba fica por aqui. Na mesa de áudio, Jefferson Gomes, na técnica, Rafael Baldez, produção e apresentação de Paula Sá, gerência de jornalismo e esporte, Rafael Sequim, e direção-geral de Claudinei Girotti. A gente se encontra no próximo sábado, ao meio-dia, aqui na Rádio Guaíba. Até lá!